E aí galera, bem-vindos no canal. Essa aula de hoje não tem receita, porém eu vou te ensinar técnicas que são utilizadas diariamente na cozinha profissional, que você pode realçar os pratos que você já faz. Então eu vou te ensinar como espessar os molhos, como espessar as sopas que você faz e o porquê fazer isso. Fica ligado, escuta com atenção que tem muito conteúdo por aí. Eu vou começar pelo roux, porque ele é o espessante que a gente mais utiliza na cozinha profissional. Para você ter ideia, a gente tem 5 diferentes molhos na gastronomia, que são conhecidos como molhos mãe. Eles são a base de tudo, porque cada um deles derivam e podem ser aromatizados de diversas formas diferentes. Essa classificação foi criada pelo francês Anthony Carême, um chefe brilhante que fez história na gastronomia. O roux é composto por um amido e uma gordura. O que a gente mais usa é manteiga e farinha de trigo. Coloco os dois na panela e aí eu tenho alguns estágios para tirar esse roux do fogo. 4 estágios para ser mais específica. Eu tenho o roux branco, o roux amarelo, o roux escuro e o roux negro. O que diferencia, óbvio, é o tempo que eu dourei a farinha na manteiga. E o que isso vai influenciar no resultado final? Primeiramente, quanto mais claro o roux, maior o poder de espessamento dele. Então, se eu pegar a mesma quantidade de líquido e a mesma quantidade de roux, o branco vai espessar muito mais o líquido do que o negro. A cor, óbvio, quanto maior tempo de cocção, mais escuro ele fica. Então, eu jamais vou pegar um roux escuro para espessar um molho claro. E o sabor? O sabor de tostado vai aumentando conforme o tempo de cocção. O roux branco é bem delicado, ele vai trazer mais o aroma e o sabor da manteiga. Quando você adicionar na produção, ele vai entrar de uma forma neutra. Conforme ele vai escurecendo, você vai ganhando notas mais tostadas e cores mais escuras. Se você fizer um caldo e espessar uma parte dele, quando você provar os dois, a sensação dos dois vai ser diferente na boca. O molho espessado, o caldo espessado, ele vai passar pela sua boca, ele vai permanecer por mais tempo, ele vai trazer uma textura mais aveludada. O outro que não foi espessado, ele vai passar pela sua boca sem textura alguma e vai se dissipar muito rápido. Por isso, o espessamento é um passo muito importante e por isso eu fiz esse vídeo só com esse tema. Se você for servir uma massa, na hora que você comer, não adianta nada a massa vir na sua boca e o molho ficar no prato. Ou uma carne, você pega a carne para comer e o molho ficou no prato. Isso não ajuda muito. Agora eu cheguei no roux branco. Você reparou? Ele começa amarelinho, depois ele clareia, chega no roux branco, agora ele vai escurecendo. E eu já te mostro o próximo estágio, que é o roux amarelo. Vou acelerando para o vídeo ficar mais curto. E o que é importante para você é memorizar as cores. E o tempo vai depender da altura da chama do seu fogão. Esse é o roux amarelo. Vou continuar cozinhando para chegar no tom marrom agora, que é o roux escuro. O terceiro ponto é quando você utiliza uma emulsão. Quando você coloca um espessante dentro dessa emulsão, esse espessante ajuda a estabilizar essa emulsão. A emulsão é a união de 2 líquidos que não se unem naturalmente. Para que essa emulsão fique mais estável, às vezes a gente coloca espessante nela para preencher melhor esse líquido, dando mais estabilidade. Para quem não sabe o que é emulsão, quer saber mais, clica no vídeo aqui em cima que eu falo bastante sobre o assunto. Ele tem uma coloração mais ou menos como doce de leite. O melhor exemplo da utilização é o molho espanhol, que é o molho mãe, que tem como base fundo escuro, roux escuro e mirepoix. E agora esse aqui é o ponto do roux negro. Ele é bem escuro e ele já tem um aroma bem presente, de pão queimado. E isso traz notas bem importantes para as preparações à base de carne, preparações que precisam ter um sabor mais forte, mais pungente. Já são de coloração escura e precisam ter um napê não muito pesado, um napê mais leve, mais fluido, como molho de carne. Vou deixar o vídeo aqui em cima que eu faço o molho espanhol. Para quem gosta de cozinhar com carne, é passagem obrigatória.
Uma regra para a utilização do roux é o choque de temperaturas. Eu preciso do roux quente e o líquido que eu vou adicionar aqui, frio. Isso faz com que não crie nenhum grumo no seu resultado final. Para finalizar aqui com o roux, eu vou colocar um pouquinho de líquido para você conseguir visualizar o poder de espessamento dele. Olha, ele fica bem brilhante e ele não engrossa muito, ele fica uma textura leve, por isso ele é perfeito para molhos. Agora eu vou falar de como utilizar o sangue para espessar o seu molho. Eu vou utilizar um caldo de frango aqui para ficar mais fácil de você visualizar. E eu tenho apenas 3 regrinhas. Se eu coloco sangue direto, assim que cair, a primeira porção que cair no líquido fervendo vai coagular e vai deixar grumos no seu molho. Então, você precisa fazer a temperagem. Eu vou adicionar uma concha do líquido quente no sangue. Isso vai aumentar a temperatura do sangue aos pouquinhos. E então, eu posso adicionar o sangue, que já está numa temperatura mais alta, no molho da minha produção. Mexo, deixo o fogo baixinho. Quando começar a engrossar, eu já desligo o fogo, porque se o sangue ferver na sua produção, ele vai coagular e vai talhar o seu molho também. É um ingrediente delicado. A pessoa que te vender, ela precisa colocar vinagre no momento da retirada desse sangue. Se a pessoa não colocou vinagre, esse sangue vai coagular. É o processo natural. Se você chegar em casa e ver que está coagulado, antes de colocar na sua produção, coloca um pouquinho de vinagre, um fio de vinagre e leva no liquidificador. E bate bem, até ficar lisinho. Passa na peneira, só então você vai adicionar na sua produção. Aqui no Brasil, o prato mais famoso que a gente utiliza é no frango ao molho pardo. E esse tipo de espessamento traz notas diferentes que a gente não encontra em outros ingredientes, como um sabor metálico. Interessante para quem não tem um problema com esse ingrediente. Então é isso aqui. Já espessou o suficiente, já deu na P pro meu molho. Desligo, cuidado para não ferver, porque se ferver, vai coagular. Agora vamos fazer o slurry. O slurry é muito utilizado na gastronomia oriental. O exemplo mais conhecido é o yakisoba. Por essa razão, eu já vou utilizar o shoyu aqui. Ele é basicamente 2 partes de líquido para 1 parte de amido. Uma regra para utilizar o amido como espessante é diluir ele em um líquido frio primeiro, porque se eu coloco ele na panela quente puro, ele vai criar grumos. Vou diluir ele num líquido frio e aí eu posso misturar esse líquido com amido na minha produção fervendo. Diferente da farinha de trigo, que demora um pouquinho para cozinhar e começar a espessar, o amido colocou na fervura, ele espessa imediatamente. Então, a gente utiliza bastante ele como um espessante de emergência. Um ponto alto, ele é gluten free. Agora, já 2 pontos que não são muito interessantes é, primeiro, ele deixa um tom opaco para sua produção. Utilizando ele em pratos com caldo escuro, não tem problema, mas em pratos com caldo claro, não vai ficar muito bonito. Outro ponto negativo, ele não pode ser congelado. Se for congelado, não dá para recuperar mais. Eu vou colocar aqui na água mesmo, só para você ver como ele espessa rápido e também perde rápido esse sabor residual do amido. E o último método que eu vou colocar aqui é o sanger. Ele é o mais prático e rápido. Você vai polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na sua proteína. Aqui no caso eu estou usando camarão. Quando eu adicionar o líquido, essa farinha de trigo já vai me servir como espessante e vai espessar o líquido que eu adicionar aqui. Você pode tanto polvilhar sobre uma proteína pequenininha, que é a que eu estou fazendo aqui, ou você pode levemente empanar um filé de frango, alguma coisa que você faça um pouco maior, que essa farinha vai descolando da proteína e também vai servir para espessar o seu molho. Fico por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo novo. Te vejo aqui no próximo vídeo, no mesmo canal, na mesma cozinha.